Opa! Vamos começar mais uma lista do nosso canal. Essa é a lista de número 31, tá, gente? Prova Enem PPL 2019. Conhece essa prova? Vem fazer comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo, tá? Nosso canal, gente, ele tem como objetivo revisar assunto principalmente através da resolução de questões. Mas aqui a gente também lança semanalmente para vocês vídeos com também teoria, né? Com teorias. Além das questões, a gente também lança teorias, tá bom? Hoje nós vamos dar início a uma nova lista, a lista com a prova do Enem PPL 2019 para você, tá certo? Nessa prova, pessoal, nós vamos responder aqui 17 questões de biologia. É 17. No geral, tá, gente? Prova do Enem costuma trazer 15 questões de biologia. Mas às vezes a questão é de biologia, mistura um pouquinho com química, né? Então a gente termina muitas vezes se apropriando de questão dessa forma também, tá bom? Então, trouxe para vocês nessa lista 17 questões. Hoje a gente vai fazer a questão de número 1, tá? E só antecipando para vocês, vocês querem baixar essa lista? Quer baixar a lista? Vai lá no nosso canal, no tópico sobre. Clica lá, você vai encontrar um link, você vai ser direcionado para uma pasta de Dropbox, onde você encontra todas as listas resolvidas aqui no nosso canal, tá bom? E agora nós vamos fazer com vocês questão de número 1. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando um produto final da reação, o ácido lático. Gente, só pelo enunciado aí, pelas dicas do enunciado, eu já sei que essa questão é uma questão sobre o tópico de fermentação, ó. Se liga aí, deixa eu anotar aqui para vocês ficarem atentos. Onde é que eu consegui identificar que essa questão estaria falando a respeito de fermentação? Primeiro passo, ó, gente. Os micro-organismos sendo utilizados no processo, esses micro-organismos, eles eram anaeróbios. Essa é a primeira dica, tá? O que é um organismo anaeróbio? Aquele organismo que consegue viver na ausência de gás oxigênio. A fermentação é feita ou realizada por organismos anaeróbios e também é realizada por organismos aeróbios facultativos, ou anaeróbios facultativos, que a gente pode chamar assim também, que é aquele organismo que pode viver na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio, né? Então, primeira dica foi essa. Segunda dica que a questão deu, ó, se liga aí. Esse processo é um processo de oxidação. A oxidação, no caso, é a quebra, tá, gente? Oxidação parcial de alimento. Uma oxidação parcial de matéria orgânica, tá? Então, essa quebra parcial do alimento é muito característico de uma fermentação. Então, a dica foi: o organismo que está fazendo um processo é um organismo anaeróbio. A segunda dica foi: nesse caso está tendo a quebra do alimento, a oxidação da matéria orgânica, só que é uma oxidação parcial. Gente, se fosse uma respiração, processo de respiração, no geral promove uma quebra completa do alimento. Se a quebra do alimento é parcial, no final ainda sobra composto orgânico. Outra dica, pessoal, que a questão deu ainda, ó. Mais uma dica fornecida pela questão. A questão disse pra gente que no final haveria a formação de ácido lático. Olha a dica. Pessoal, a fermentação lática é a fermentação na qual a gente tem, ó, a glicose sendo quebrada, dando origem a duas moléculas de ácido lático
e contribuído para a formação de duas moléculas de ATP. Essa fermentação, tá, gente, por gerar ácido lático, é uma fermentação que não libera CO2, ó. Preciso que você lembre disso, ó. Essa fermentação não libera CO2. A fermentação alcoólica libera CO2, tá? Fermentação acética libera CO2 também. Mas a fermentação lática não libera CO2. Sabe por quê? Porque cada ácido lático tem 3 carbonos. E a glicose, ela tem 6 carbonos. Então, nesse caso aqui, a gente tem, ó, os 6 carbonos aqui no ácido. Não sobra carbono para ser liberado na forma de CO2, tá? Lembre-se, a fermentação é uma quebra parcial do alimento. É realizado por células que conseguem viver na ausência de gás oxigênio. Tá? Quando o ser é anaeróbio facultativo, na presença de oxigênio ele respira. Na ausência ele fermenta. Se os organismos ou micro-organismos são anaeróbios, eles podem fazer uma respiração anaeróbia ou uma fermentação, tá certo? Nesse caso aqui, eu sei que foi a fermentação lática pelo fato da questão ter dito que houve geração de ácido lático. Ô, Jean, se a questão perguntasse para mim, que é o caso dessa questão, né? Se a questão perguntasse para mim, onde é que a gente vai evidenciar a produção de ácido lático também na indústria? Industrialmente falando, em termos industriais, em produtividade de indústrias. Onde é que a gente vai ver assim a produção de ácido lático? Gente, esse ácido lático ele entra na composição dos iogurtes. Quando o leite coalha, né, vira coalhada, no caso, é porque houve fermentação lática no leite. Isso promove coagulação das proteínas do leite, tá? Então a geração de ácido no leite faz com que o leite venha a azedar. Azedar por conta da presença do ácido lático ali, tá? Então a gente produz coalhadas, a gente produz iogurtes, a gente produz queijos, como por exemplo o queijo coalho, doces, como por exemplo o doce de leite, leites fermentados, né, também são produzidos a partir do ácido lático que é gerado nesse tipo de fermentação. E não podemos esquecer nunca, tá, gente? Esse ácido lático aqui, essa fermentação, na realidade, que a gente colocou aqui, ela também pode acontecer na nossa célula muscular. Se o músculo da gente, né, está em intensa atividade metabólica, tem muita atividade na célula muscular, que a gente chama de fibra muscular, né? Se faltar oxigênio, ela pode continuar gerando energia, realizando esse processo aqui. E é o ácido lático ou lactato, que pode aparecer na questão também como lactato. É o ácido lático ou lactato que vai provocar a cãibra no paciente, né? Fadiga muscular ou cãibra é causado pelo acúmulo de ácido lático nos músculos. É possível que a questão de prova fale para você a respeito de cãibra também. E é muito comum em questões de biologia isso acontecer, tá bom? Então, a ideia, gente, é interpretar a questão e chegar a essas conclusões. Vamos voltar para ela? Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Pessoal, na letra A gente tem pão. O pão não é formado a partir da fermentação lática, e sim a partir de fermentação alcoólica. Tá? Coloca aí do lado, fermentação alcoólica, para produção de pão e bebidas alcoólicas e massas fermentadas em geral. Na letra B a gente tem vinho, também produzido a partir de fermentação alcoólica. Então, tanto na A como na B, temos proposições falando a respeito de fermentação, mas não a fermentação que foi citada aí no enunciado dessa questão, que seria a fermentação lática. Letra D, vinagre. Vinagre, tá, gente? Eu pulei a letra C, vocês perceberam, né? Letra D, vinagre. Vinagre é produzido a partir de fermentação acética. Coloca aí do lado, fermentação acética. E letra E, cachaça. Cachaça se faz também com fermentação alcoólica, só que após a fermentação vai se fazer a destilação do produto, tá? É diferente uma bebida fermentada, como o vinho, de uma bebida destilada, como a cachaça. A bebida destilada ela passa por uma etapa a mais, que seria a destilação, né, para poder separar e concentrar mais aí o álcool nessa bebida. Beleza? Então, gente, A, B e E, fermentação alcoólica envolvida na produção, né? Letra D, fermentação acética. E letra C, iogurte é a resposta certa. Pode marcar aí. Gostou da resolução dessa questão? Se gostou,
se inscreve no canal, né? Curte aí os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, me sigam nas redes sociais, @Jean Brito. Um grande abraço para vocês e até a próxima questão.